Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos começar por uma referência àquele tema que tem sido presente em todas as notícias, que é o tema do ambiente e do combate às alterações climáticas. Estiveram na ordem do dia, até porque esteve a realizar-se a Cimeira do Clima. Exato, são dois temas que efetivamente, eu diria que nas últimas semanas ganharam bastante destaque, a questão do ambiente, do combate às alterações climáticas e relacionado com uma série de razões. Desde logo, como a Marta referia bem, a realização da COP25 em Madrid, portanto, mas não só. Onde estiveram reunidos 195 países para decidir novas estratégias de combate à crise climática. Uma COP25 que, na opinião de muitos, terá ficado muito aquém das expectativas, portanto, no que toca aos compromissos que os países deveriam tomar face às situações mais gravosas que vamos vivendo em matérias de ambiente. E, digamos, decisões que seriam para implementar até 2025. Exatamente, decisões que seriam importantes agora já serem assumidas neste momento e que muitas delas acabaram por ficar adiadas para a COP26, que irá decorrer na Escócia, portanto em Glasgow, e portanto adia-se uma vez mais, e portanto adiar aqui um ano, parecendo que não é muito tempo nos dias COP. Neste âmbito e na viagem que Greta Thunberg realizou para Madrid, não é? Passou por Portugal, não é? Passou por Portugal, isso também foi, portanto, um dos assuntos ainda nesta área do realmente, razão pela qual se tem falado de facto muito do ambiente e das alterações climáticas. Foi também esta visita da jovem ativista sueca Greta Thunberg, apenas de passagem porque estava em direção a Madrid precisamente para participar na COP25, mas como a Marta referiu muito bem, uma passagem mediática suscitando uma série de comentários, uns mais abonatórios, outros menos. Porque será esta jovem tão polémica? Enfim, as posições que toma. Eu acho que nós adultos não estamos habituados a ver frontalidade. Pessoas tão jovens a falar e da forma frontal como ela fala. Mas daí até, confesso que tenho acompanhado depois na altura, nessa semana, acompanhei pelas redes sociais e os memes, inclusivamente, que iam aparecendo relacionados com a visita da Greta Thunberg, e acho também houve algum exagero. Continuamos a falar, de certa forma, de uma criança de 16 anos. Sim. Claro que o que está em causa nessa discórdia não é aquilo que ela defende, porque é obviamente que é meritório tudo o que se possa fazer em prol do ambiente. Ela é uma ativista. É uma ativista e repare-se, muitas das vezes nós reclamamos que os jovens não se importam com as coisas, e o que não se vê envolvem. É que se vê cada vez de facto mais jovens tendo a Greta Thunberg um bocadinho como referência, jovens envolvidos nesta luta e nesta defesa do nosso planeta. E, portanto, esse aspecto obviamente que é positivo. Claro que o que está por trás e que parece que gera alguma contestação é eventualmente a forma, enfim, que a ativista encontrou, ou que os pais da própria ativista terão encontrado, muitas delas mediáticas, como é óbvio, chegar num veleiro, quer dizer, não, o veleiro não é necessariamente o transporte que nós vamos estar a utilizar o dia-a-dia, embora seja ecológico, mas há aqui uma série de situações que fazem as suas origens também, porque ela é sueca e enfim, de famílias aparentemente que terão algum desafogo financeiro. Portanto, eu acho que há aqui uma mistura de razões e que muitas das vezes levam a alguma crítica, a meu ver, sem fundamento. Na sua essência, o que ela efetivamente defende, obviamente, é positivo. Ou não estaríamos todos a discutir estas questões, ou não estaríamos do todos ambiente e dos combates às alterações climáticas, exatamente. Até mesmo a nível do Parlamento Europeu, que tomou uma posição face a estas questões. Sim, o Parlamento Europeu na semana passada também tomou esta posição muito pertinente de declarar a emergência climática e, portanto, de certa forma, pressionar a própria Comissão Europeia a querer ir um pouco mais longe, embora esta nova Comissão, desde logo, no programa de Ursula von der Leyen,
estava assumido este compromisso para com as questões do ambiente, mas a ideia passou de ser agora, portanto, de haver uma redução até 2030 em 55% das emissões dos gases com efeito de estufa. Portanto, inicialmente esta redução estava prevista nos 40% e agora o Parlamento veio dizer que é preciso ir mais longe. E, portanto, isto vem bater certo com um relatório que é apresentado pela Agência Europeia do Ambiente, que vem efetivamente dizer que nós estamos muito longe de se conseguir alcançar as metas que queríamos para 2030. E, portanto, o que este relatório com os peritos vem dizer é que nos próximos 10 anos ou atuamos de uma forma mais incisiva e, portanto, somos muito mais rápidos nos compromissos que vamos efetivamente tomar, ou então nós não vamos alcançar essas metas de 2030, vamos ficar para trás e, portanto, acabamos por pôr em causa esta grande meta que a Comissão veio aqui, que é o Pacto Ecológico Europeu e que basicamente, o que diz o Pacto Ecológico Europeu? É, no fundo, um grande compromisso por parte da Comissão Europeia, que é de tornar a Europa o primeiro continente a atingir a neutralidade carbónica em 2050. Portanto, isto não se consegue de um dia para o outro. São metas ambiciosas. São metas ambiciosas de longo prazo, mas extremamente positivas. Aliás, Ursula von der Leyen veio mesmo dizer que o atual modelo de crescimento que nós temos baseado nos combustíveis fósseis está completamente ultrapassado e, portanto, este Pacto Ecológico Europeu, ou Green Deal, como se fala nos meios de comunicação social, é basicamente uma nova estratégia de crescimento para toda a Europa, em particular, obviamente, aqui para a União Europeia, uma forma de também criar emprego, de estimular a inovação e, no fundo, tentar conciliar a economia e o nosso modo de vida com o planeta e com esta ideia de nós salvarmos um planeta, como ela disse e bem, um planeta que não é nosso, nós estamos cá todos, as gerações, nós estamos cá sempre de passagem, somos responsáveis por esse período em que cá estamos, mas temos de deixar o planeta para as próximas gerações. Isto vai um pouco ao encontro daquilo que as pessoas anseiam também e que é revelado, por exemplo, por eurobarómetros. Sim, curiosamente o eurobarómetro, este último, portanto o conhecido eurobarómetro do outono, trouxe um dado surpreendente, é que pela primeira vez a luta contra as alterações climáticas e a proteção do ambiente no geral aparece como a primeira preocupação. Numa listagem que é apresentada neste Eurobarómetro, os europeus decidiram que esta deverá ser a primeira preocupação em termos de atuação por parte do Parlamento Europeu. Voltando àquele relatório que eu falava da Agência Europeia do Ambiente, nem tudo é mau, realmente eles chegaram à conclusão que até 2030 nós corremos o risco de não se atingirem as metas porque há muito ainda por fazer, mas já também aspectos positivos, e um dos aspectos positivos que é destacado neste relatório é a crescente tomada de consciência dos problemas ambientais por parte das populações. Aliás, Ursula von der Leyen referiu no seu discurso que a transição ecológica será para todos ou não será para ninguém. Sim, este é um aspecto que também acho que é extremamente importante, porque eu lembro de nós termos tido esta discussão na anterior comissão de Jean-Claude Juncker, quando, por exemplo, se discutia o futuro sobre a Europa e havia vários cenários em cima da mesa e um deles passaria pela tal geometria variável, que era, enfim, Europa, uma Europa a várias velocidades, em que alguns ficariam mais para trás, outros avançariam conforme o seu ritmo, o seu próprio ritmo. Não é isso que defende Ursula von der Leyen. Não é isto que Ursula von der Leyen vem dizer em relação à questão do Pacto Ecológico Europeu. Ela foi muito clara e tem dito isso várias vezes por onde passou, no Parlamento Europeu, no Conselho Europeu, ela deixou bem claro para esta todos. Transição nós temos que avançar todos em conjunto e daí que soube-se também no decorrer da apresentação que teve lugar a semana passada, em mais detalhe, que uma das medidas previstas é a criação de um fundo de transição que estima-se à volta de 100 mil milhões de euros, portanto é muito dinheiro que está em cima da mesa, para apoiar as regiões mais vulneráveis e, portanto, os Estados-membros que estejam mais dependentes, por exemplo, no que toca à utilização dos combustíveis fósseis. E, portanto, há esse reconhecimento que será necessário apoiar algumas economias, algumas regiões que estejam mais desfavorecidas nessa matéria. Há também aqui um compromisso claro com 50 medidas muito concretas que ela apresenta num chamado roadmap para se atingir um roteiro para se atingir estas metas de 2050 e também há um compromisso que ela deixou claro, que é de apresentar agora, já no próximo mês de março de 2020, a primeira lei climática europeia
que, segundo a Presidente da Comissão Europeia, tornará, uma vez aprovada pelo Parlamento Europeu e pelos Estados-membros, tornará irreversível este caminho rumo à neutralidade carbónica. Vamos ser claros, o que é que acontecerá se não atuarmos? Ursula von der Leyen está a fazer uma aposta muito lógica na questão do ambiente, porque isto não... Terá um custo elevado. Terá um custo elevado, é verdade. Nós não conseguimos atingir esta neutralidade carbónica sem meter mais dinheiro no orçamento. Aliás, o próprio orçamento já para 2020, já tínhamos falado cá isto num programa no início de dezembro, tem uma grande fatia do orçamento de 2020 está vocacionado para a ação climática em diversos programas e, portanto, ela reconhece que isto vai ser preciso um esforço financeiro adicional, mas o que ela alertou, e portanto isto está disponível na net para quem quiser ver, é que efetivamente se nós não atuarmos o custo é efetivamente muito maior. A diversos níveis relacionados com a questão da poluição. Eu recordo, por exemplo, está estimado em cerca de 400 mil mortes prematuras por ano relacionadas com o problema da poluição atmosférica. Portanto, isto significa depois mais custos na área da saúde, na área no combate, por exemplo, à questão das inundações, das ondas de calor, da seca. Portanto, é um efeito em cadeia. É um efeito em cadeia, portanto, os custos para combater as consequências de tudo isso serão com certeza muito maiores. Os trabalhos de quinta-feira no último Conselho Europeu centraram-se justamente na aprovação das metas do Pacto Ecológico Europeu. Não houve unanimidade. Eu creio que, de certa forma, podemos falar de uma certa unanimidade, porque, efetivamente, todos os Estados-membros reconhecem que há que ter esta nova orientação, que é uma boa nova orientação em termos de futuro para a União Europeia, esta preocupação com as questões do clima, das alterações climáticas. O que houve foi alguns Estados-membros que entendiam que não estariam para já em condições de assumir esse compromisso. Um deles, alguns voltaram atrás na palavra, não foi o caso da Polónia, que manteve-se sempre a sua posição até ao fim no Conselho Europeu que teve lugar na semana passada, assumindo que não se sente pronta ainda para portanto, assumir este compromisso com a neutralidade carbónica de 2050. Ainda assim, isto é um tema que irá voltar a ser discutido em junho. Espera-se que nessa altura a Polónia venha a assumir porventura um outro compromisso, embora reconheça que este rumo se calhar é o rumo certo a tomar. Só não assume para já esse compromisso na totalidade. E neste último Conselho Europeu também houve alguns desenvolvimentos relativamente ao orçamento da União Europeia. Sim, o orçamento plurianual da União Europeia para 2021-2027, do qual o nosso país, e não só, mas o nosso país desde logo foi muito crítico em relação a esta proposta finlandesa que estava em cima da mesa. Recorde-se que a proposta finlandesa defendia que as contribuições, exatamente, as contribuições dos Estados-membros seriam o equivalente a 1,07 do rendimento nacional bruto do conjunto dos 27 países da União Europeia. Portanto, estamos já a excluir, obviamente, aqui o Reino Unido. E, portanto, isto é um valor que fica muito abaixo da proposta da própria Comissão Europeia, que era de 1,11, abaixo também da proposta portuguesa, que era de 1,16, e até do próprio Parlamento Europeu, que ia um pouco mais longe, ambicioso, e era de 1,3. E também a própria Presidente da Comissão Europeia entende que, efetivamente, também por causa destas questões relacionadas com o próprio Pacto Ecológico Europeu, que deve haver aqui um compromisso maior por parte dos Estados-membros. Portanto, os países têm que contribuir mais para o orçamento ser maior. Forçosamente terá que haver esse contributo um bocadinho maior. Quanto mais também não seja, não vamos esquecer pela própria saída do Reino Unido, que agora já sabemos, efetivamente terá lugar no dia 31 de janeiro de 2020. E vamos terminar com esse tema, com o Brexit. Sim. Particularmente focando essa vitória de Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, depois de ter vencido as eleições. E ter vencido de uma forma bastante expressiva, categórica. Portanto, foram 365 lugares no Parlamento Europeu que os conservadores conseguiram, contra apenas os 203, 200 e poucos lugares do Partido Trabalhista. Foi a vitória mais expressiva nos últimos 30 anos, portanto isto deve querer dizer alguma coisa, e portanto ele ganha aqui uma maioria confortável no Parlamento para aprovar aquele acordo, o quarto acordo, convém relembrar, portanto Theresa May
não conseguiu passar nenhum dos 3 acordos que foram feitos com a União Europeia e, portanto, este quarto que foi negociado por Boris Johnson e que pensava que ele se calhar não conseguia, mas ele conseguiu, e em outubro não conseguiu, foi a aprovação por parte do Parlamento, mas agora, nesta situação, há de conseguir esta aprovação, porque tem esta maioria um Brexit favorável. Ordenado um Brexit, e não caótico, como muitos temiam. Sim, teríamos neste caso um Brexit ordenado com base neste acordo, portanto já na data de 31 de janeiro de 2020. Há apenas aqui algo um pequeno pormenor, não é assim tão pequeno quanto isso, e de certa forma preocupante, que é o período de transição. Porque, repare, o Reino Unido sai no dia 31 de janeiro, mas tem que haver aqui um período de transição. As regras não mudam logo para o dia 1 de fevereiro. Sim, portanto, há aqui uma fase de adaptação. Não é imediato. E este período de transição, Boris Johnson quer que seja realmente muito rápido. Portanto, ele quer que isto termine já a 31 de dezembro de 2020 e, por parte da União Europeia, Michel Barnier, o responsável pelas negociações da União Europeia sobre o tema do Brexit, esta semana falava sobre esta questão e acha, na opinião dele, e não é o único, que 11 meses poderá não ser suficiente para negociar em detalhe tudo o que terá que ser debatido com o Reino Unido enquanto país terceiro. Portanto, não vamos esquecer que há aqui, por exemplo, negociações comerciais. Por exemplo, um novo acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido enquanto país terceiro, já não como membro da União Europeia, e, portanto, 11 meses é um prazo efetivamente apertado para pôr tudo a funcionar como se quer. Mas é o que está em cima da mesa que, em princípio, irá funcionar. E que vamos acompanhar. Marco Teles, obrigada. Obrigado. E votos de um bom Natal. Aproveito para desejar novo, também à Marta um Feliz Natal, um ótimo ano novo e, em particular, também aos ouvintes da Antena 1 e, de forma muito particular, aos ouvintes do Nós Europa, que vão teimosamente acompanhando as nossas conversas à sexta-feira sobre os temas europeus e desejar que realmente em 2020 estejam novamente atentos ao que se vai passando numa Europa que não é dos outros, é nossa também, e que é importante nós sabermos o que se vai passando nesta nossa Europa. E participem, enviem questões para o mail do programa noseuropa@rtp.pt. Até à próxima. Obrigado.